Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. O professor Jean Nobre por aqui. E hoje a nossa aula será uma aula de revisão e avaliação, tá? Vamos aí fazer um apanhado de todo o conteúdo que nós estudamos ao longo dessa unidade 2, tudo bem? Então, vamos à nossa revisão. Muito bem, muito bem. Então, vamos fazer o fechamento dessa unidade 2, né? Vendo os principais conteúdos que nós estudamos ao longo dela. Então, a nossa revisão ela vai funcionar da seguinte forma. Eu vou apresentar o conteúdo, em seguida alguns exemplos, tá? Alguns exemplos vocês verão que são exemplos da própria aula que aconteceu no dia, tá? Só para a gente relembrar mesmo ali os conceitos e em seguida os exemplos, tá bom? Vamos começar então? Acompanha comigo. Aí está, números inteiros. Então foi um dos primeiros conteúdos que nós trabalhamos nessa unidade 2, foram os números inteiros. Então, a gente falava para vocês que existem vários conjuntos na matemática, né? O mais comum é o conjunto dos números naturais. Quais são os números naturais? São aqueles números que a gente conta nos dedos das mãos, tá? São números que não têm sinal negativo no caso, né? Já que todos são positivos. Não tem fração, não tem parte decimal, não tem raiz quadrada, não tem nada. São números, vamos chamar de comuns, tá? E nós temos o conjunto dos números inteiros. Então, o que são os números inteiros? São os números negativos e os números positivos, tudo bem? Ou seja, o conjunto dos números inteiros, ele engloba o conjunto dos números naturais. Ou seja, o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Perceba, ó, aqui dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos os números positivos, tá? Que são todos os números naturais. Além dos números positivos, nós também temos os números negativos, tá? Por isso que nós chamamos conjunto dos números inteiros. Bom, para que a gente precisa de números negativos? Se a gente observar muitas das representações que a gente utiliza no dia a dia, por exemplo, a temperatura, o saldo bancário, são exemplos mais comuns de números inteiros que a gente utiliza, tá? Atualmente é bastante comum percebermos a presença desses números negativos, como na medida de temperaturas, tá? Abaixo de zero, nas relações monetárias, ou seja, nas relações financeiras do nosso dia a dia, quando a gente está comprando, quando a gente está devendo, tá? Medida de altitude, então quando a gente fala que o avião está sobrevoando a 1000 metros, né? Essa altitude é sempre com relação ao nível do mar, então você tem o nível do mar, né? E acima desse nível você tem ali as aeronaves sobrevoando, né? Então aqui você tem uma altitude que pode ser de 1000 metros, por exemplo, tá? Abaixo desse nível do mar, nós já temos as distâncias negativas, entre aspas, tá? Porque não existe distância negativa, mas no caso aqui a gente vai representar como sendo valores negativos, tá? Porque estão abaixo desse nível, tá bom? Enfim, temos ainda a questão do fuso horário, ou até mesmo o calendário gregoriano, tá? Separado por anos anteriores a Cristo. Beleza? Então esses são os números negativos e os números positivos que formam o conjunto dos números inteiros, tá? O número é conhecido como inteiro se ele for um número natural qualquer, n, ou o oposto de um número natural. Então, o que ele quer dizer com oposto? Qual é o oposto de menos 4? O oposto de menos 4 é o 4, tá? Qual é o oposto de 5 positivo? O oposto de 5 positivo é o menos 5, tá bom?
Então, o que muda aqui, como você já percebeu, é apenas o sinal, tá? Quando o sinal é positivo e o outro é negativo, e os valores aqui absolutos são iguais, nós dizemos que o número é oposto ou simétrico, tá bom? Foi um conceito que nós abordamos também. Muito bem, agora nós temos essa representação. Tá vendo esse asterisco aqui? Esse asterisco ele indica que esse conjunto numérico, o zero, ele não fará parte dele, tá bom? Porque quando a gente vai representar um conjunto numérico, um conjunto dos números inteiros, por exemplo, então a gente coloca ali todos os números negativos, aí passa pelo zero, aí começa a contar os números positivos, né? Então você tem todo o conjunto dos números inteiros. Mas quando eu quero que o zero não faça parte desse conjunto, o que eu faço? Eu indico aqui com a letrinha Z, que simboliza o conjunto dos números inteiros, tá? E aí eu coloco esse asterisco. Então eu estou demonstrando que nesse conjunto o zero ele não faz parte, tá bom? É uma forma de excluir o zero do conjunto. Por isso que aqui nós só temos os números negativos e os números positivos, com exceção do zero bem aqui no meio, tá bom? Aí nós temos essa outra representação aqui, ó. Z, que é o conjunto dos números inteiros, mais esse Z mais significa que eu estou representando somente os números positivos, tá? Ou seja, não negativos. Perceba, é o conjunto dos números inteiros, só que eu não tenho os números negativos, eu só tenho os números positivos. Então eu chamo esse conjunto aqui, tá, de conjunto dos números inteiros não negativos, já que nós não teremos os números negativos aqui, somente os números positivos, tá? Vamos voltar então para a gente continuar. Então, lê-se conjunto dos números inteiros não nulos. Tá? Ou seja, com exceção do zero. Se eu não tenho o zero presente aqui no meio, eu digo que é o conjunto dos números inteiros não nulos, já que o zero não está presente. Tá? Z positivo ou Z+, lê-se conjunto dos números não negativos. Note que esse conjunto é dos números naturais, tá? Que também é subconjunto dos inteiros. Ou seja, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Outra representação, Z negativo ou Z menos. Veja, eu só tenho os números não positivos. Lê-se conjunto dos números inteiros não positivos. Então você já percebeu, né? Que eu não tenho os números positivos desse conjunto. Tá? Todos eles são negativos. Então, quando eu quero indicar um conjunto somente com números negativos, eu vou colocar aqui, ó, Z menos, tá? Olha essa representação aqui agora. Z asterisco, já fizemos agora há pouco também, né? Lê-se conjunto dos números inteiros positivos, tá? Aqui eu tinha conjunto dos números inteiros não nulos, tá? Ou seja, eu só não tinha o zero. Nesse caso aqui, ó, eu tenho os números somente positivos, tá bom? Aí nós temos essa última representação que eu quero mostrar para vocês aqui, que é o Z acompanhado do asterisco e o sinalzinho negativo. O que significa isso? Significa que nesse conjunto eu vou ter somente os números negativos e com exceção do zero, tá? Então, somente os números negativos sem o zero. E aí eu leio conjunto dos números inteiros negativos, tá? São algumas representações que nós vimos ao longo das nossas aulas, que durante os exercícios sempre aparece e é importante a gente estar ligado aí, tá bom? Vamos seguindo. Perceba que todos esses conjuntos são subconjuntos de Z, ou seja, do conjunto dos números inteiros, pois todos os elementos estão contidos no conjunto dos números inteiros, tá? Bom, vamos agora fazer uma pequena atividade aqui para a gente exercitar esses conceitos aí de números inteiros, tá? No início do mês, o saldo bancário de João era de R$ 841.
Durante o mês, ele pagou contas com 2 cheques, um no valor de 734 e outro de 219. Também fez um depósito na sua conta no valor de R$500. Qual o saldo de João no fim desse mês? Bom, vocês já viram que eu não tenho nenhum valor negativo, tá? Em momento nenhum ele disse que são números inteiros. Enfim, a gente não sabe de que conjunto nós estamos falando aí nesse caso. Nós temos uma situação aqui corriqueira do dia a dia e a gente precisa descobrir como que a gente vai fazer essas operações, tá? Muito bem, então ele disse que o saldo do João era de 841, tá? Vou usar só o número, não vou usar o R cifrão aqui não, só o número mesmo. 841, beleza. Esse saldo eu posso entender como sendo um saldo positivo, tá? Ó, o saldo bancário de João era de 841. Então, eu entendo com isso que o João tinha na conta bancária dele R$841. Então, ele não estava devendo, tá? Era um saldo positivo que ele tinha. Durante o mês, ele pagou contas com dois cheques. Quando ele diz que o João pagou essas contas, o que eu entendo com isso? Eu entendo que saiu da conta de João esses valores aqui. É ou não é? Se ele pagou, evidentemente, esses valores eles saíram da conta de João. Então saiu 734 e saiu 219, tá? 734 mais 219, vamos colocar aqui, 734 mais 219, tá? Isso aqui vai restar 734 mais 219. 953, ok? 953. Ou seja, João tirou da sua conta R$953. Se saiu da conta dele, eu entendo que o sinal desse número será um sinal negativo. Tudo bem? Vai ser um sinal negativo, porque o dinheiro saiu da conta. Então eu vou representar com esse sinal negativo, tá bom? Bom, observa o seguinte, ele tinha R$841, tá? Ele tinha R$841, mas ele gastou 953. Pessoal, o que aconteceu aqui? O dinheiro que ele tinha na conta não era suficiente para cobrir o gasto que ele fez, tá? Ele gastou mais do que ele tinha. Isso significa que ele está agora devendo ao banco, tá? Então, esse resultado aí será um resultado negativo, ok? E como é que a gente faz a subtração de dois números negativos? Sinais diferentes, a gente subtrai, então a diferença aqui vai ser de R$112, tá? E repete o sinal do maior módulo, ou seja, do maior número. Quem é o maior número nesse caso aí? É o 841 ou é o 953? É o 953, né? E o sinal de 953 é um sinal negativo, veja. Então significa que o meu resultado aqui será um resultado negativo, tá? E isso é muito lógico. A gente nem precisa recorrer a nenhum conceito matemático para entender isso, né? Por quê? Ele tinha 841 e gastou 953, né? Ele pagou uma dívida no valor de 734, pagou outra no valor de 219, totalizou 953. Ele gastou mais do que ele tinha. Então, agora ele está devendo o banco. Beleza, então, esse aqui é o saldo do João até o momento, tá? Ele está devendo R$112. Mas aí ele segue dizendo aqui, também fez um depósito. Opa, então ele fez um depósito na sua conta. Se ele depositou e depositou R$500, então eu entendo que esse valor é um valor positivo, tá? Então entrou mais R$500 na conta dele. Então veja o que vai acontecer. Ele estava devendo 512, né? Como entrou mais R$500, o que vai acontecer?
Parte desses R$500 aqui será usado para pagar os 112 que ele estava devendo. Tudo bem? Então, qual é a conta que a gente vai fazer? 500 menos 112, tá? O saldo aí, então, vai ser um saldo positivo de R$388. Pronto, aí está. Então, esse é o saldo que o João tem na conta, um saldo positivo, ok? Porque ele devia, como ele fez mais um depósito de R$500 na conta, o que ele estava devendo, que era 112, sobrou então um troco de 388 na conta dele, portanto um saldo positivo. Viram só? Então é dessa forma que a gente trabalha com os números inteiros, tá? Em relação a esses problemas envolvendo matemática financeira, tá? Vamos para a próxima? Olha esse exemplo de número 2 agora. Em certa localidade, a temperatura às 5 horas da manhã era menos 4 graus Celsius. Muito bem, menos 4 graus. E às 7, 0 grau. Quantos graus aumentou a temperatura, né, de 3 às 7? Muito bem, então veja. Fizemos aqui alguns exercícios envolvendo o termômetro, né? Nós mostramos para vocês como que os termômetros são usados para medição das temperaturas. Então imagina só aqui, eu tenho um termômetro, tá? Nesse termômetro, a parte aqui do meio é o 0, tá? Então bem aqui é 0 grau. 0 grau. Na parte de cima eu tenho as temperaturas positivas, tá? Então 0, aí depois começa aqui 1, 2, 3 positivo, tá? Para a parte de baixo, os valores eles são todos negativos, ok? Então aqui já será, ó, menos 1, menos 2, melhorar essa letrinha, professor, menos 2, menos 3, tá? E assim por diante. No caso ali ele usou o exemplo até o menos 4, então vamos colocar aqui até menos 4, só para ficar de acordo com o enunciado ali. Menos 4, beleza. Menos 4. Ora, às 5 da manhã, que foi justamente esse horário aqui, ó, às 5 horas, a temperatura estava marcando menos 4 graus. Quando chegou às 7 horas da manhã, a temperatura estava marcando 0 grau, né? Bem aqui, 7 horas. 7 horas estava marcando 0 grau. Então o que a gente entende com isso, né? Professor, se estava em menos 4 graus, né, isso significa que esse valor, menos 4, eu posso entender como sendo um valor maior do que 0? Não. Né? Por quê? Porque o menos 4 ele não é um valor maior do que 0, por exemplo. O menos 4 ele é um valor menor. Por quê? Porque ele está na parte negativa do meu eixo, tá? Na parte positiva, beleza, o 4 seria maior do que 0. Mas nessa situação, menos 4 é maior do que 0, tá? Então, nessa situação aqui, quando nós temos os valores crescendo para baixo, tá? O último valor ele sempre será menor do que o primeiro, ok? Justamente porque ele está crescendo na parte negativa ali, tá? Então, nesse caso, a temperatura ela subiu, ok? Ela subiu de menos 4 para 0. Então estava muito frio e ficou mais frio, vamos dizer assim, né? Vamos ver como foi que ficou então. Então, de menos 4 até 0, a variação aí, né, foi de 4 graus. Né? Quantos graus a temperatura aumentou? Então, veja, de menos 4 pulou para menos 3, né? Então foi um grauzinho aqui, depois outro grau, depois mais um e depois mais um. Então a variação de temperatura aqui, ó, foi de 4 graus Celsius.
tá? Quantos graus aumentou? Aumentou 4 graus, tá? Então significa que em 0 grau a temperatura está, vamos dizer assim, mais quente do que em menos 4, tá bom? Então isso aqui foi só para demonstrar para vocês como que a gente usa esse eixo numérico para representar as temperaturas. Muito bem, vamos para o próximo, olha só. Vamos lá, agora nós temos aqui um joguinho, tá? Vamos ver como é que a gente vai fazer para resolver? Muito bem, observe o círculo representado pela figura abaixo que começa no local indicado pela letra A. Então tá aqui a letra A, né? Ele diz que na letra A e termina na letra H. Então começa aqui, termina aqui. É um circuito, né? É um caminho que vai ser percorrido aí. Quando A, veja, quando A é igual a 9, qual será o valor de H? Opa, então veja, quando A for igual a 9, então ele está dizendo para nós que aqui no A, o valor é igual a 9. Como é que a gente vai fazer isso aí, professor? Bem tranquilo, pessoal, isso aqui é um joguinho para a gente exercitar o nosso raciocínio. Então, quando A for igual a 9, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 9 vezes 2. 9 vezes 2 é igual a 18. Beleza? Vamos seguindo. Agora eu estou aqui em B. B ele vale 18. 18 menos 3 é igual a 15, né? Deixa eu apagar aqui. 18 menos 3 é igual a 15. Então agora eu estou em C e C vale 15. Bacana? Vamos seguindo. Agora eu tenho 15 vezes menos 3. Então 15 vezes 3 é igual a 45. Só que eu preciso fazer o joguinho de sinal, não esquece, tá? Como o 3 ele é negativo e o 15 é positivo, mais vezes menos dá menos. Então esse 45 ele será, será negativo. Ou seja, D agora vale menos 45. Vamos seguindo. Agora eu vou dividir 45 por menos 5. Então 45 dividido para 5 vai dar 9, né? 9 vezes 5, 45. Fazendo o jogo de sinal, menos vezes menos dá mais. Então esse 9 ele é um 9 positivo. Ok? Agora eu tenho o E que vale 9. Agora eu vou somar esse 9 mais 9, que é a indicação que ele está dando aqui, né? Então 9 mais 9 é igual a 18. 18. Ok? Agora eu tenho que multiplicar esse 18 aqui com 9, né? 18 vezes 9, que vai dar 162. 162 positivo. Certo? Tranquilo até aí? Agora eu vou pegar esse 162 e vou dividir por menos 6. Então 162 dividido para 6, isso aqui vai restar 27. Fazendo o joguinho de sinal, já que o 6 é negativo e o 162 é positivo, então menos vezes mais dá menos. Ou seja, a resposta aqui, menos 27. Ele quer saber quanto que vale, ó. Quanto vale o valor de H? Então, o valor de H é igual a menos 27. Bacana, né, pessoal? Tranquilo demais. Vamos para a próxima, que o nosso tempo já voou. Essa próxima aqui foi um conteúdo que nós estudamos sobre probabilidade, tá? Então, nas nossas últimas aulas, nós falamos sobre a probabilidade, tá? Que diz o seguinte, ó, em uma caixa contendo 20 bolas, as bolas são numeradas de 1 a 20. Retirando-se uma bola ao acaso, calcule. Veja, a probabilidade de ela ser uma bola par. Muito bem. Então veja, de 1 a 20, né? Deixa eu escrever aqui alguns. 1, 2, 3, 4, né? Até o 20, eu tenho exatamente 10 números que são pares e 10 números que são ímpares. O cálculo da probabilidade nós fazemos
Probabilidade de sair uma bola par. O cálculo da probabilidade nós fazemos calculando os números que são favoráveis, tá? Que nesse caso aqui são 10 bolas pares, né? Contra o meu espaço amostral, que são 20 bolas, tá? Simplificando aqui a fração, isso aqui vai restar 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Ou seja, 0,5 multiplicando por 100, para transformar em porcentagem, é igual a 50%. Tudo bem? Então a chance de eu tirar uma bola par de dentro dessa caixa contendo 20 bolas, denumeradas de 1 a 20, a chance é de 50%, já que eu tenho metade-metade, né? Metade par, metade ímpar. A mesma ideia nós vamos usar para as demais questões aqui, ó. A probabilidade, né, de ela ser uma bola com um número múltiplo de 5. Então, os números múltiplos de 5 são aqueles, né, que eu vou contando de 5 em 5. Então, eu vou contando 5, 10, 15, 20, tá? E assim por diante. Então, esse cálculo da probabilidade ele é feito dessa maneira. Você pega os casos favoráveis, divide pelo espaço amostral e aí você encontra ali a chance daquele evento acontecer. Tá certo, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro esse conteúdo para vocês. Finalizamos aqui a nossa revisão e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá!